Eu tenho muitas dúvidas sobre esse processo, principalmente a respeito, claro, mas é, não exatamente das intenções de Israel, mas algo que envolve as intenções de Israel. Sim, Quer dizer, é claro que toda justificativa é, como você disse, né, a questão de uma suposta construção de armas nucleares, de destruição em massa, enfim, pelo Irã. E a gente sabe, Israel sabe que seria praticamente impossível atingir, enfim, os lugares aonde o projeto nuclear iraniano é desenvolvido, né? É, a minha questão. E aí, assim, a gente começa a ouvir as coisas, e hoje, por exemplo, já tem, o Netanyahu dizendo, ou dando a entender, que o objetivo final dele é derrubar o regime iraniano, é uma mudança de regime. De certa forma, eu acho que isso coloca o Trump numa espécie de saia justa. Quer dizer, por tudo que você mesmo falou aqui para nós, muito dificilmente Israel teria capacidade militar, né, de derrubar o regime iraniano sozinho, principalmente no curto prazo. Por outro sim. lado, me parece que o Trump tem pouquíssimas intenções de entrar nesse conflito na ofensiva de forma direta. Eu vou mais longe, assim, acho muito difícil o Trump entrar no conflito financiando Israel, inclusive, né, ou aumentando financiamento, ajuda militar, etc., para Israel. O que ele quer, e que eu concordo 100%, é vender arma. Né? Isso, para mim, é um dos grandes dilemas do governo Trump, que é reduzir gastos do Estado com segurança e defesa, ao mesmo tempo não enfraquecer ou não atingir os interesses, né, da cadeia produtiva da indústria bélica, que é fundamental para os Estados Unidos. Ou seja, você terceiriza a guerra, faz os outros pagar, né? Faz os outros pagarem, enfim. Ou promove uma guerra interna, que é o que ele faz com a imigração. Então, assim, a minha questão, no final das contas, é um pouco mais, estou um pouco mais puxando para os Estados Unidos e para essa saia justa do Trump, mas e ainda tem um outro complicador, que me parece que o Netanyahu está muito mais à vontade para promover qualquer tipo de barbaridade, tendo um suporte que é um suporte só político e ideológico do Trump, mas não é um suporte acompanhado do suporte militar. Né? Então a minha questão é um pouco nesse sentido, quer dizer, claro que enfim, é um pouco bola de cristal, né? Mas como que o Trump sai desse emparedamento, se é que ele vai sair, o que que você acha? E, bom, e se isso significa de algum modo, né, ou se há a possibilidade de derrubada de regime no Irã, com a participação dos Estados Unidos. Então, eu acho, bom, você toca em pontos muito importantes. Eu começaria com o seguinte: tem uma coisa que a gente talvez não venha a descobrir antes de, sei lá, ter acesso a documentos, que se o ataque israelense, que foi de fato um ataque surpresa, foi, entre aspas, muito bem sucedido no começo, né, no início, conseguiu os primeiros objetivos que tinha, e considerando esse sucesso, se eles não contavam que esse choque, né, que foi dado de início, não teria já o poder de provocar revolta interna ou manifestações, porque o ataque foi acompanhado de uma campanha, né, o filho do chá nos Estados Unidos conversando com gente, mas isso eu acho que se os Estados Unidos e Israel de fato acreditam que o regime é tão vulnerável assim, eles estão mal informados, entendeu? Assim, eu acho que por mais que você tenha serviços de inteligência, informação e tal, às vezes você erra no diagnóstico só porque você quer muito acreditar naquela verdade, sabe assim? Uma coisa é certa, é que se começa alguma faísca de manifestação no Irã, isso pode crescer muito rápido, porque
aí sim você consegue mobilizar por redes sociais, você começa a matar gente daqui e dali e a coisa cresce, sabe assim? Mas ela precisa ser trabalhada, assim, não é uma coisa que a população sai à rua, entendeu? Voluntariamente. E o regime ele tem muito mais apoio do que a gente imagina de fora. Eu acho que esse apoio, se bobear, é meio a meio. E assim, eu ouvi isso de lá no Irã, de gente que apoia o regime. Então, não é que assim, eles me dizem: olha, tem 20% que apoia, 20% que é contra, os outros 60% querem viver. Sabe assim? É como em qualquer. E ainda me dizem: é como em qualquer lugar do mundo, entendeu? Então. Agora, uma outra coisa que, se eles esperaram isso, eles leram muito mal a psique iraniana, né? Mesmo quem é contra o regime aqui, ele precisa ser muito traíra, não só contra o regime, ele precisa ser alguém que, sabe, não tem amor pela camisa. E isso os iranianos, sim, a maior parte dos iranianos agora está dizendo não, nem querem que pare, querem que, sabe, se vingue de forma exemplar, né? Assim, às vezes a gente, assim, especialmente na mentalidade talvez americana, mais do que na europeia, e talvez aqui no Brasil um pouco, a gente não tem noção do que é ser um povo que tem 5.000 anos de história, entendeu? E eles têm isso, assim, eles têm uma consciência profunda, sabe, do que é ser persa, do que é a Pérsia na história da humanidade, sabe? Então, e a presença deles naquele lugar do mundo e tal. Então, sabe, ler muito mal essa coisa de que o pessoal vai, sabe, entregar o país e dizer não, entendeu? Ainda mais que eles já tiveram a experiência da derrubada do governo em 53, né? Tiveram a experiência das tentativas de derrubada do governo pós-revolução e tal. Então, assim, acho que não era possível, mas, por outro lado, eu digo, o grande risco que o Irã corre é que alguém consiga provocar essa revolta interna e aí que o país seja levado a uma implosão, sabe? Algo parecido com o que aconteceu na Síria, mas é muito mais difícil de acontecer no caso iraniano, por várias razões. A Síria ficou muito madura para cair, sabe? Né? E a liderança talvez no final cedeu um pouco e aí a implosão se deu. Mas esse é o maior risco que o Irã corre, porque eu acho que é um risco maior do que o risco militar decorrente do ataque direto israelense ou americano. Mas também não subestimemos o poder de estrago que tem os Estados Unidos, tanto no curto prazo como no longo prazo. A gente já experimentou isso. Os Estados Unidos, eles podem cometer erros crassos, né? E esses erros podem custar trilhões de dólares e eles podem durar 20 anos e 30 anos, mas assim, eles continuam sendo os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não é que ele deixa de ser uma potência porque ele errou no Afeganistão, entendeu? Ele não deixa de ser uma potência porque errou no Vietnã, não deixa. Eles têm uma sobra, né, de coisa para fazer errada, que ainda assim eles continuam superpoderosos e continuam. Então, isso eu acho que é uma parte sobre a aposta na queda do regime, né, e por que o Netanyahu passou a insistir mais nisso. Agora, sobre a posição do Trump, Mol, eu te diria o seguinte: eu acho que até pode ser que ele não tenha tanta disposição, mas o Trump, mesmo que ele não quisesse estender tanta ajuda a Israel, ele não tem opção, porque ele está muito pressionado pelo lobby e pelo Congresso. Então, por exemplo, ele quer passar a Big Beautiful Bill dele lá,
E aí, para isso, ele tem que responder aos senadores que querem que ele apoie Israel a todo custo, que ele destrua o Irã, que ele, sabe? Então, também tem um equilíbrio de política interna que eu não sei o quanto ele consegue escapar, mesmo que ele quisesse, né? Então, eu acho que não vai haver nada que freie o apoio a Israel, mas o problema é que hoje só prover Israel com armas já não funciona mais. Porque isso funciona para você continuar a atacar Gaza indefinidamente, sabe? Não falta combustível, não falta bomba, não falta. Para o Irã, não. Para o Irã, ou você entra junto, sabe? Ou então, talvez o Irã tenha condições de infligir um dano a Israel que depois você não consegue mais corrigir, sabe? Porque tem diferenças estratégicas, né? Hoje estavam noticiando, o Haaretz parece estava noticiando o número de pessoas que está tentando sair de Israel, né? O que é normal com um país que é pequeno em extensão geográfica, todo mundo mora mais ou menos, né, numa região ainda menor, né, concentrado, e todo esse espaço é muito vulnerável para uma chuva de mísseis, certo? Então as pessoas querem sair, o governo israelense está tentando evitar que as pessoas saiam, mas elas saem ilegalmente, estão pegando barcos para ir para Chipre e tal. Aí se você soma isso com, bom, Israel já perdeu muito economicamente, né? Perdeu investimentos, perdeu o seu próprio Silicon Valley e tal, depois do 7 de outubro. Você imagina o que vai ser a economia israelense, a perspectiva de investimento estrangeiro, de atrair força de trabalho depois desses ataques do Irã, se eles não derem uma surra, sabe, histórica no Irã, opa, as pessoas vão ficar lembrando, eu vou investir num lugar que o Irã pode atingir a qualquer momento, sabe? Eu vou querer morar num lugar assim. Aí você junta isso com o número de israelenses que têm dupla cidadania, que têm casa em outro lugar do mundo, que tem. Então, assim, chega um ponto, talvez, em que se a fragilidade de Israel se revelar muito grande, isso não tem mais volta, né? Então, esse é o equilíbrio, até onde vai, antes deles dizerem, não, para tudo para a gente resguardar o que ainda tem, né? Hoje teve uma notícia que depois, né, foi desmentida, de que o Irã estaria falando com países árabes para dizer que eles estavam dispostos a um cessar-fogo. E aí os iranianos rapidamente disseram, é tudo mentira, nós vamos até destruir a capacidade ofensiva de Israel, né? Então, assim, mexeram com o cara errado, agora vamos ver quem que consegue aguentar até o final, né? Sim.